Aqui no YouTube e em fóruns de discussão, internet afora, eu já li muitos comentários de pessoas que duvidam do fato de que o inglês é uma língua germânica. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o porquê o inglês é considerado uma língua germânica. E eu vou partir dessa pressuposição de que é uma língua germânica, isso não está sendo posto em dúvida, porque isso é um consenso entre os linguistas desde o século XIX, pelo menos. Eu vou aqui explicar o porquê ele é considerado uma língua germânica, já que ele parece tão diferente das outras línguas germânicas. Primeiro, o que significa? É necessário entender o que significa dizer que uma língua é uma língua germânica. Que classificação é essa? Não é uma classificação geográfica, tampouco é uma classificação política ou cultural. É uma classificação taxonômica, né? Ou seja, é uma classificação de parentesco, de similaridade feita pelos cientistas que estudam as línguas e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Similaridade essa que indica uma ancestralidade comum. Ou seja, as línguas germânicas são línguas que possuem um ancestral em comum. Desde o século XIX, se consolidou entre os linguistas, que na época nem eram chamados assim, eram chamados de filólogos, a ideia de que as línguas evoluem, não no sentido de melhorarem, mas no sentido de se modificarem com o tempo. E que nesse processo elas também se diversificam, que de uma única língua, dada as condições sociais específicas, você tem uma fragmentação em diversas línguas filhas, diversas línguas que são todas descendentes dessa primeira. E mesmo quando você não tem essa fragmentação, mesmo que uma língua se mantenha única em um determinado espaço geográfico, ela vai se modificando em relação ao que ela era no passado. É um processo de transformação constante. E as famílias de línguas são determinadas de acordo com a comprovação, ou o mais próximo possível que se pode chegar de uma comprovação, de que determinadas línguas possuem um ancestral em comum. Então, por isso, elas fazem parte da mesma família. E, inclusive, há famílias dentro de famílias. Você pode ir agrupando as línguas uma dentro da outra em grupos menores, em grupos, de grupos maiores para grupos menores, de acordo com o parentesco. Eu falei, você pode agrupar as línguas em famílias dentro de outras famílias, mas quem faz isso, na verdade, são os linguistas, né? Não é você, eu ou você, qualquer um que pode fazer isso. Quem faz isso é quem trabalha e desenvolve pesquisa na área. Eu acho que dizer você pode fazer isso é um vício de linguagem da minha parte. Mas como esse vídeo não é editado, é gravado direto, isso acaba acontecendo. As línguas germânicas, então, são um conjunto de línguas que descendem de um ancestral em comum, que é chamado pelos linguistas de proto-germânico, e por isso elas fazem parte de uma mesma família de línguas. Esse ancestral não foi registrado por escrito. Ele foi falado antes dos germânicos, séculos antes de qualquer povo germânico aprender a ler e a escrever. No entanto, a existência dessa língua é atestada através da análise das semelhanças entre as suas línguas filhas, não apenas pelo que elas são hoje, mas também pelo que elas foram no passado, né? Através da análise do texto produzido pelas línguas germânicas, né? E da comparação desse texto, principalmente na Idade Média. Atualmente, cerca de 70% do vocabulário da língua inglesa não é de origem germânica. Tem origem em diversas outras línguas. E desses 70%, mais ou menos 50% tem origem no latim. E então, façam as contas. Apenas 30% do vocabulário corrente da língua inglesa hoje
é de origem germânica, enquanto 50% tem origem no latim, embora seja em sua maior parte uma origem indireta. O inglês foi influenciado principalmente no seu vocabulário pelo francês medieval, que não é exatamente o francês que a gente conhece hoje. Na realidade, era um conjunto de dialetos derivados do latim, chamados geralmente de galo-romances, né, os romances da Gália, que eram falados mais ou menos no território que hoje é a França. E esse galo-romance, devido a uma ligação histórica muito profunda entre a nobreza francesa e a nobreza inglesa, né? E os nobres eram os influencers da época, era quem todo mundo queria imitar. O vocabulário vindo da Gália, vindo desse latim gaulês, vai permear a língua inglesa e mudar muito seu vocabulário. E aí muita gente argumenta, mas se a maior parte do vocabulário tem origem no latim, então o inglês é uma língua latina. Não, porque achar que uma língua é resumida ao seu vocabulário corrente é a mesma coisa que achar que uma casa é uma pilha de tijolos. Tem estruturas mais complexas que unem essas palavras. O principal argumento para a germanicidade do inglês é o fato de que ele evoluiu do proto-germânico. O inglês da Alta Idade Média, também chamado de Old English, né, ou velho, o inglês antigo, ou então simplesmente de anglo-saxão ou anglo-frísio, tem muitas denominações, mas a língua que era falada nas Ilhas Britânicas na Alta Idade Média era inequivocamente germânica. E existem textos da época, como por exemplo as crônicas anglo-saxônicas, né, que são textos bastante completos, que podem ser estudados e que deixam clara a natureza germânica do inglês. A canção de Beowulf é outro texto medieval que é muito importante para entender o inglês da Alta Idade Média. Então, era uma língua germânica muito semelhante ao que era falado no que hoje é o norte da Alemanha, durante a mesma época, né? Os registros escritos não deixam mentir. Só que a língua mudou muito, mas ela continua tendo o mesmo ancestral. Ela se transformou muito, mas o ancestral é esse, inequivocamente é o proto-germânico. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei que eram as línguas germânicas faladas nas Ilhas Britânicas, mas isso não é totalmente correto, né? O anglo-frísio era falado principalmente no território que hoje equivale à Inglaterra, né? Principalmente ali no território atual da Inglaterra, né? As Ilhas Britânicas incluiria também a Escócia, a Irlanda. Então, deixa eu fazer essa pequena correção aqui. É isso que dá gravar sem edição. Mas ainda existem elementos no inglês moderno que permitem ele ser considerado uma língua germânica. Primeiro deles, é possível falar inglês só com palavras de origem germânica, mas é impossível falar inglês só com palavras de origem latina. Isso é um argumento forte. Um falante de inglês, se escolhesse com cuidado as palavras que vai usar, poderia formar frases e se expressar utilizando apenas palavras germânicas. Mas o contrário não pode ser feito, porque as palavras de origem latina e de outras origens na língua inglesa são basicamente adjetivos e substantivos. Os artigos e os verbos são, em sua imensa maioria, acredito eu que em sua totalidade, os verbos talvez não, mas são em sua maioria de origem germânica. E você não consegue formar frases só com substantivos e adjetivos, você precisa de verbos e de artigos. E por isso é possível, e também ainda existem muitos adjetivos e substantivos de origem germânica no inglês atual. Então, é possível formar frases no inglês só com vocabulário germânico, embora não seja isso que os falantes nativos façam atualmente.
o contrário não é verdade, ou seja, o núcleo da língua continua sendo germânico. Outra questão é a gramática, a estrutura de formação, a sintaxe, sendo mais específico, não a gramática, a sintaxe da língua inglesa, que tem características bastante próprias das línguas germânicas e quase inexistentes nas línguas latinas. Como, por exemplo, no inglês não é possível omitir o sujeito de uma frase. A frase sempre tem que ter um sujeito explícito. Ele não pode ser subentendido, ele tem que ser falado. A utilização do verbo auxiliar para a formação de perguntas. Em inglês não basta mudar a entonação com que você fala uma frase. Você tem que adicionar um verbo no início dela para indicar que ela é uma pergunta. Só que esse verbo, ele tem outro significado se fosse usado em outra parte da frase. É um verbo mesmo, como andar, como falar. Não que seja esse, eu estou dando um exemplo. É um verbo como qualquer outro, indica uma ação. Mas quando ele é colocado no início de uma frase, ele faz com que ela se torne uma pergunta. Isso é algo que acontece em outras línguas germânicas e que também acontece no inglês. Esses são apenas 2 exemplos. Eu poderia ir atrás de mais exemplos. Acho que já deu para entender. Basicamente, por causa da sua origem e da sua gramática, da sua estrutura gramatical, e pelo fato de ser possível falar inglês apenas com palavras germânicas, mas não ser possível falar inglês apenas com palavras de outras origens, o inglês continua sendo considerado uma língua germânica. Existem outras coisas que fazem o inglês também parecer muito estranho e muito diferente das outras línguas germânicas. A fonologia é muito diferente, né? O inglês desenvolveu sons muito diferentes dos sons de outras línguas germânicas. Até pelo fato de existir numa ilha, né? Você teve umas transformações ali bem específicas do inglês. Mas isso é assunto para outro vídeo, esse aqui já ficou muito grande. Deem like para ajudar na propagação do vídeo, para que o vídeo seja enviado para mais pessoas. Se vocês acharem que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, por favor, comentem. Eu quero melhorar, comentem a respeito disso. E isso também ajuda ao YouTube a divulgar o vídeo. Então, por favor, se vocês tiverem qualquer coisa para comentar, comentem, não se acanhem.